os grandes cases, né, de sucesso das grandes empresas que a gente admira ou que gostaria de trabalhar, todas elas têm uma lógica muito diferente, né, de planejamento, uma lógica muito mais fluida, muito mais adaptável, rápida, e do que a gente chama de exponencialidade, né, da possibilidade da empresa crescer muito rápido, porque ela tem princípios de planejamento e liderança muito diferentes. Olá, eu sou o Piero, esse é o Cristiano Cruel, somos sócios da Startse e a gente está aqui para debater um tema bem bacana hoje, que é liderança. Mas não é qualquer tipo de liderança, é a liderança do agora, a liderança que tem se reinventado ao longo dos últimos anos e tem desafios grandes pela frente. Para começar esse papo, a gente vai começar a falar sobre um pouco desse mundo, né? Esse mundo de que tem muitas mudanças, é o mundo VUCA, né? Como muitos dizem. Então, eu queria começar perguntando para o Cruel. Cruel, dá um pouco da sua visão, que é tão bacana, tão inspiradora sobre esse mundo que está em mudança, em constante transformação. Eu acho que hoje em dia todo mundo já aceita que a vida dos nossos netos vai ser completamente diferente dos nossos bisavós. E eu acho, então, essa consciência vem crescendo, mas eu acho que o impacto direto disso é que nós estamos sendo desafiados a como criar e desenvolver negócios e como nos desenvolvermos profissionalmente. Então, antes isso era uma conversa de futurólogo, conversa meio para chamar atenção, para ameaçar, mas eu acho que não. Hoje as evidências são inúmeras e está aí apresentado um novo mercado, está aí apresentado as novas variáveis que dão muita evidência, eu acho, Piero, que realmente nós estamos sendo desafiados a embarcar nessa jornada de aprendizado contínuo e ter coragem e sabedoria que eu preciso desenvolver novas habilidades. Claro. Eu acho que tem uma mudança grande, né, Cruel, porque as empresas e as carreiras, né, elas estavam estruturadas por uma coisa bem previsível, né, como dizem, sólida, né? Então você sabia para onde você ia, você sabia que competências você precisava e habilidades. E acho que um dos grandes impactos, na minha visão, tem sido a questão como as empresas se planejam, né? Porque era muito fácil antes você se planejar para 3, 4, 5 anos, num mercado que muda muito pouco. E como que você vê essa questão desse planejamento para um cenário super imprevisível, né? Porque novos entrantes, novos mercados, novas tecnologias. Então, como que você entende que esse planejamento está sendo desafiado? Então nesse novo cenário, o que é normal é a imprevisibilidade. Ou a quantidade de futuros possíveis, elas são uma análise combinatória. É óbvio que ela se torna mais incerta, vamos dizer assim. Logo, os mecanismos que a gente usava para gerir carreira, negócios, departamento, área, orçamento, eles começam a entrar em xeque, porque como você não tem mais essa possibilidade. Então todos nós profissionais aprendemos uma coisa chave, planejar e controlar. Quando algo não dava certo, não planejou direito. Então nós nos tornamos exímios planejadores, o que é extremamente eficaz quando o mundo é previsível, quando você olha à distância e você vê lá aquele futuro, ele é mais claro. Quando o mundo se torna mais volátil e incerto, esse modelo mental ele começa a falhar, obviamente. Então agora o que nós estamos em busca, e tem muita coisa bacana aí, quais são os modelos mentais e as técnicas para mim fazer desse desenho de estratégias futuras sem ser aquele planejamento cartesiano, Gantt daqui, ali, depois quebra em meta, quebra nisso, quebra naquilo, porque aquilo começou a falhar, tá falhando demais e nós precisamos, o bom é que tem muita coisa bacana para aprender nova sobre isso. E acho que isso que tem saído, né, Cruel, um pouco de os grandes cases, né, de sucesso das grandes empresas que a gente admira ou que gostaria de trabalhar, todas elas têm uma lógica muito diferente, né, de planejamento, uma lógica muito mais fluida, muito mais adaptável, rápida, do que a gente chama de exponencialidade, né, da possibilidade da empresa crescer muito rápido, porque ela tem princípios de planejamento e liderança muito diferentes. Agora, todas essas empresas têm uma coisa em comum, né, que é a questão de colocar o cliente no centro, né, de você entender que existe uma dor e falar, putz, eu vou ser a melhor empresa que vai resolver aquela dor, né? Então esse princípio da exponencialidade, que tem a ver com esse planejamento do imprevisível, tem a ver também com colocar o consumidor no meio, né, no centro, assim, de uma forma empática. Então dá um pouco da sua visão dessa diferença, um pouco da lógica antiga, né, onde era o que produto que eu quero vender, para a lógica nova de que consumidor que eu quero atender. Legal, acho que a exponencialidade é uma ótima maneira, é um modelo mental para você entender por que a gente não percebe coisas. Nós precisamos ser provocados a perceber. Porque a nossa vida, nossa biologia é linear, não é exponencial. Então esse efeito exponencial, ele atrapalha a nossa visão de futuro, a nossa capacidade de predição, a nossa capacidade de planejamento.
E existe uma coisa muito óbvia em negócios, que é impossível ter um negócio de sucesso que não afete do outro lado, que não impacte positivamente um outro ser humano. Então uma coisa bem óbvia é, nasça de um ser humano, nasça dessa, por isso que centrar no humano tem tanto valor hoje em dia. Primeiro porque nós como pessoas cada vez temos mais opções para fazer as coisas. Então centrar no humano, realmente ser centrado no cliente, entender que o empreendedorismo verdadeiro é aquele que cria valor para os outros e não para quem o faz. E se você é líder de uma operação, líder de uma área, líder de uma divisão, líder de uma companhia inteira, pequena, média ou grande, esse pensamento vale. Tudo e qualquer coisa que você pode fazer de bom, ele vai afetar algum outro ser humano. Então a melhor dica é, nasça do ser humano. Só que isso, infelizmente também tem muita técnica, mas isso exige de nós um reaprendizado sobre empatia. Entender as dores dos outros, entender as oportunidades, elas não estão tão claras. Você precisa se provocar para enxergar elas. E muitas empresas, muitas áreas e departamentos foram se definindo pelo que elas faziam e elas foram perdendo essa arte e essa magia incrível que é você realmente entender o que faz valor para os outros. É engraçado porque é parecido com aquela coisa de ficar com a barriga no balcão, né, escutar o cliente chegando, né? A gente se distanciou, as empresas se distanciaram tanto, ficaram tão acadêmicas, né? De técnicas, modelos, tão distante da realidade que no fim é entender muito bem o consumidor e colocar ele no centro. Agora, essas empresas também, né, que praticam esse tipo de liderança exponencial, como a gente gosta de chamar, elas têm uma dinâmica de organização interna para colocar o cliente no centro, que é o que a gente chama de execução ágil, né? Os times estão organizados de uma forma ágil, para que eles possam entender rapidamente, agir rapidamente, poder estar fazendo com que o processo de evolução seja muito constante, né? Então, assim, eu queria que você desse... Você que tem uma experiência muito grande, trabalhou em vários ambientes ao longo de algumas décadas, então, como que você vê a diferença, né, entre as empresas hoje que têm execução ágil e as empresas de antigamente, que elas tinham ali um modelo muito mais engessado, muito mais estruturado, digamos assim? Ó como vai conectando os pontos. Cada vez mais é difícil eu predizer como é que é o futuro, então eu tenho que ter um novo modelo mental para entender estratégias. Segundo, eu tenho que entender que mais que nunca em criar negócios, e um grande drama é quem se acostumou a fazer negócio só do mesmo jeito, né? Centrar no cliente, isso dá força. Em terceiro, quando eu caminho, qual era a ideia antiga então? Eu planejava, eu tinha certeza de um futuro, eu definia meus produtos e serviços que o cliente tinha que comprar, e eu definia umas estruturas de execução e planejamento à luz disso. Uma cascata de planejamento, né? Que é bem óbvio. Só que quando você deforma o primeiro aquela variável 1, aquele fato 1 já não é verdadeiro, o 2 já ficou fraco, o terceiro não faz mais sentido. Então, as mecânicas de execução, a maneira como a gente estruturava as organizações para funcionar e fazer coisas, elas ficaram desenhadas por um planejamento, uma estratégia que o mercado não aceita mais essa lentidão. É sim um jogo de velocidade. Por quê? Porque quem é mais rápido, quem é mais ágil, aprende mais rápido. Inclusive o que não funciona. Claro. Aprende o que funciona e o que não funciona. Então, o desenho de como uma organização, como é que ela funciona, ela está sofrendo muita dinâmica. Outra notícia boa, tem muita técnica interessante de eu poder aplicar agora em qualquer área, qualquer departamento, em qualquer atividade do negócio, eu consigo rebutar e trazer esses novos métodos para ser muito mais ágil de fato. Ou seja, não é só estar pronto para o imprevisível, não é só colocar o cliente no centro, mas também ter um modelo de execução, de agilidade, controle de times, que te permita ir adaptando esse caminho ao longo do processo, né? E acho que isso conecta com o último ponto, que é um ponto interessante, da experimentação, né? De como você vai experimentando pequenas coisas, o que eles gostam de falar de fail fast and fail cheap, né? Errar rápido e barato, você experimentar diversas hipóteses e fazer com que aquele caminho vá se construindo pela prática, né? Mais do que a teoria, mais do que só uma coisa que a gente definiu há um ano atrás, né? Qual a hipótese da semana, qual é ali a coisa que a gente quer validar, um controle pequeno ali. E acho que isso tem mudado muito a dinâmica, né, dentro das empresas. As empresas que são as que a gente chama de crescimento exponencial, elas praticam esse tipo de liderança onde o líder consegue entender que é melhor ele ter pequenos rápidos experimentos do que ter um plano que ele fica lá preso, engessado e torcendo para que dê certo, né? Acho que isso é uma dinâmica bem diferente da mudança do tipo de líder, né? Porque ele entende essa dinâmica de experimentação constante, enfim. E olha só como isso é relevante para um líder para os líderes dos novos tempos, assim. Não só ele incorpora esse mindset, como ele sabe desenvolver isso nos seus times.
Porque isso não é só o jeito dele pensar e funcionar, é a capacidade que ele tem de fazer isso ser pulsante na organização. E é fato sim, Pierre, eu tenho cada vez mais crença que o que o Vale do Silício criou na última década, o que uns acham que é uma coisa bacaninha e critica ou elogia, aquilo esconde ainda uma ciência de gestão incrível para fazer as descobertas do que ninguém sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a mecânica de experimentação, e você criar uma organização, um time em que incorpora essa mecânica de experimentação enxuta, usa dos modelos ágeis, é centrado no cliente e entende que estratégia é uma coisa fluida, volátil, e parece muito mais ficar aprendendo das coisas do que ficar planejando as coisas, você vai ver como isso fecha um arco que desenha claramente para nós o que é um líder desses novos tempos. Legal. Então, assim, é bacana porque no final, como você falou, né? Tudo isso que essas empresas vêm construindo, elas não leram em um livro, né? Elas vão praticando e criando os seus próprios modelos, enfim, e é um modelo hoje vigente no mundo e é provavelmente um modelo que vai imperar no próximo século, né? De experimentação constante, agilidade, uma estratégia mais fluida, colocar o cliente no centro, resolver os problemas de forma empática, né, do cliente, não só como que eu consigo vender um produto que eu produzo e não sei mais o que fazer com ele. Uma lógica bem diferente, porque a gente está saindo definitivamente da lógica industrial, né, para uma lógica do consumidor no centro, de agilidade gigantesca, enfim. Acho que é muito bacana ver isso acontecendo aos nossos olhos e é bacana a gente como Start se estar conectado com isso, né, escutando dessas empresas e poder transformar isso, claro, cada vez mais em formação, né, em preparo, o que a gente chama de liderança do agora, né, que é o que está acontecendo agora nas empresas, não é o que acontecia há 5, 10 anos atrás, enfim. Acho que é muito bacana estar testemunhando esse processo todo. E acho que esse processo, acho que a nossa preocupação que a gente discute muito também é que não é só uma questão de entender, né, é uma questão de praticar, né, colocar em prática, enfim. É quase como se a gente estivesse aí botando a coisa para rodar o tempo todo e aprendendo com esse processo. Então, você que é o nosso criador aí dos nossos produtos, né, a pessoa que pensa e conceitualiza, diz um pouco como que a gente consegue entender que essa não é só uma teoria, mas também é uma prática, né? Como colocar isso na prática? Legal, eu acho que no final você tem o desafio aqui de liderar também assim, as coisas do ponto de vista de crescimento na Start, você está todo dia se autodesenvolvendo liderança, eu tenho que cuidar dessa parte de inteligência, da própria inovação dentro da própria Start, então nós vivemos isso dentro todo dia, né? Então o desafio que a gente tem de tentar transferir para alguém, dividir com alguém, aprender e tudo, nos desenvolve numa velocidade maior, né? Eu acho que um ponto favorável é que nós aqui vivemos conectado com essas empresas que estão transformando o mercado. Aqui no Vale, na China, Israel, aqui no Brasil. Eu acho bacana ver todas essas startups que desempenharam incrivelmente no Brasil nos últimos anos. Todas elas, se tu mapear para trás, elas cruzaram com a Startse em algum momento. Isso é muito legal, quer dizer que a gente esteve lá, a gente observou, a gente aprendeu, a gente trocou ideias. Então quando você vive intensamente, nós vivemos intensamente esse negócio, eu acho que você vai separando não só o que é teoria, o que é prática, mas também o que é prática que pode ser teorizado e usado para outros, ou foi um caso isolado. Sim. E uma das coisas fundamentais para se desenvolver como líder é meter a mão e fazer. Fazer, né? Então por isso que as técnicas novas hoje de fazer eu como líder, fazer experimentação mental, fazer experimentação com narrativa, fazer experimentação com MVP, protótipo, elas são as técnicas que aceleram esse autodesenvolvimento da gente como líderes, claro. E é o que a gente tenta praticar todo dia aqui também. Todo dia, né? Acho que no final ele vira um modelo de gestão hoje, né? Quando a gente fala de liderança exponencial, no final é o modelo de gestão vigente hoje no mundo, né? A forma de você estar aberto e provocando o tempo todo. E acho que a gente, por exemplo, tem isso bastante, né? Um provoca o outro está aberto. Isso que a gente fala que é diferente de pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora, né? Não tem caixa, né? É o que a gente vai fazer agora, de que forma a gente testa essa hipótese, de que forma a gente melhora o nosso serviço. Então acho que a gente no dia a dia tem uma prática muito constante disso, né? De provocar e ser provocado e estar muito aberto para o risco, para o erro, né? E para as coisas que estão ligadas a isso. Acho que isso captura um pouco um bom fechamento, né? No final, a gente está falando sobre a exponencialidade, vem da contribuição entre a gente escutar o consumidor, a gente ter nossos times conectados, a gente entender que o longo prazo é uma sequência de curtos prazos que a gente vai se acertando. Então, no final, essa exponencialidade é a soma de todas essas forças, levando os negócios a crescer de uma maneira que nunca foi vista na história. Fato é que esse tipo de liderança, esse tipo de gestão tem levado as empresas a crescimentos astronômicos, né? Empresas que há 5 anos atrás
não existiam, hoje são os líderes do mercado. Então, a gente tem esse princípio da exponencialidade menos como uma teoria, alguma coisa acadêmica, e sim como uma prática, é o que está funcionando, e são as empresas, as marcas, os produtos que a gente admira, porque elas participam desse novo modelo de construção de gestão, né? Então, agradecer o Cru aí pelo nosso papo, bacana, a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre isso, mas acho que a ideia está capturada, né? A forma de como a gente atualiza o nosso chip, como a gente dá um reboot na forma de gerenciar e de liderar os times. Legal, eu acho que é isso que é mais bacana aqui na Start. A gente vai trocando ideias e aqui a cabeça já vai fervendo de possibilidades para o nosso negócio, inclusive. Mas uma é assim, eu acho que esses programas que a Start se promove, eu gosto de imaginar que eles são um update e um reboot. Você faz um update, dá uma resetada e você volta novo. Eu acho que nós precisamos fazer isso com mais frequência e mais intensidade. Sim. A risco de não entender o que o mercado está lá fora, né? Se eu quero desenvolver minha carreira e eu quero ser cada vez mais interessante, não me tornar... cada vez mais interessante para o mercado, é uma maneira correta de pensar, eu acho. Se eu já sou um profissional que já tive sucesso, se eu não incorporar isso, existe um risco maior da obsolescência. Então eu acho que se manter aprendendo e se manter aprendendo essas dinâmicas do agora é o mais relevante e importante para entender o que está acontecendo. Legal. Então o melhor antídoto para a obsolescência é o conhecimento do agora, certo? O que está mais corrente, o que está fazendo o mundo mudar. Então é isso, obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima.